vamos correr aqui com essa pauta, porque tudo que eu tenho a dizer sobre isso, né, o grosso que eu tenho a dizer, foi dito já por especialistas, mas vamos na cronologia. Eu recebi a notícia, né? Só pode ser, João, só pode ser medo de transparência. Eu recebi a notícia da operação, estava entrando ao vivo, se eu não me engano. Muito obrigado, Ricardo Farias. Apoio muito, muito bem-vindo mesmo. E primeira coisa que chamou minha atenção, né? Comecei a ver, caramba, operação mirando no ministro, como é que foi essa história? Vamos entender, né? Tá. Por ordem do Tucano, ex-Tucano, né? Ex-filiado ao PSDB, o Triplo X, Xande, Xerife e Xerxes, né? Opa, todo mundo sabe que, ele odeia o governo. 2, ele é oposição ao governo. 3, ele é próximo dos tucanos. E 4, ele é próximo dos tucanos ligados à polícia, que ele foi dessa área. Tá, então a polícia tem uma ala, Polícia Federal, tem uma ala tucana. Todo mundo sabe, né? Tem disputas de facções internas em termos ideológicos, que eu estou querendo dizer, não criminosos. Tem suas preferências. Os policiais são seres humanos. Não deveriam deixar isso influir no trabalho, como juízes não deveriam, como jornalistas não deveriam. Jornalistas, repórteres, né? Acima de tudo. Na prática, a gente sabe que é aquela velha máxima. Na teoria, não há diferença entre a teoria e a prática. Na prática, há. Né? E aí eu comecei a ver a primeira coisa que acendeu uma luzinha amarela. Uma luzinha intermitente. Quando eu li o nome Alexandre de Moraes, eu falei, aquela luzinha amarela piscando, né? Aí veio a segunda notícia relevante. O PGR não foi consultada? A PGR não soube. Nos bastidores, segundo o Globo, é por medo de que vazasse a operação ao Palácio do Planalto. Então, o Supremo Tribunal Federal está inferindo que a PGR é vendida, é ideologizada, é partidarizada? O Supremo Tribunal Federal, que está em campanha para soltura, elegibilidade do Lula e destruição do Bolsonaro? Isso aqui, meus caros, não acendeu uma luz amarela intermitente, não. Acendeu a porcaria de um farol vermelho. E eu falei, caceta, tem coisa aí. Tem coisa aí. Aí eu vi a terceira notícia na Gazeta do Povo. Após a operação, o delegado Saraiva, aquele que é acusado pelo ministro de ser marineiro, de ser próximo da esquerda ideologicamente e ter realizado aquela operação de apreensão da madeira supostamente ilegal de forma espetaculosa em busca de holofotes, e que de fato teve 3 decisões depois na justiça desfavoráveis a ele e favoráveis ao ministro, naquele caso. Esse delegado comemorou. Tudo pela Amazônia. Os fins justificam os meios? É uma pergunta. Tudo pela Amazônia. Quando eu li isso, não era mais uma luz amarela intermitente e não era mais um farol vermelho. Era a convicção de que estamos diante de um troço para lá de suspeito ou bizarro. Muito obrigado, Gabriel. Para lá de suspeito e bizarro. Então, vem a quarta notícia, que imediatamente ele, o Freixo, entre uma lacrada e outra, continua sendo lacrada, mas oficial, resolveu entrar na justiça, apelar para o tapetão, onde tem muito companheiro dele, para afastar o Ricardo Salles do cargo. Aí, meus caros, você olha e fala assim, não é mais suspeito. É uma orquestra. Quando tem começo, meio e fim, e todas as notas em acordo, sem cacofonia,
não é mais suspeita. É uma orquestra com maestro e tudo. Quem é o maestro eu deixo para vocês interpretarem. Mas isso não é mais suspeito. E essa mania que a esquerda tem de tentar governar sem voto, como é o caso do Freixo, perde eleição, não consegue, a ministra não é a Marina porque eles não vencem. E aí, mesmo assim, os caras querem porque querem destruir o Salles. Isso é muito estranho. Agora, não é por acaso que são os mesmos alvos de sempre. Era o Weintraub, era o Ernesto Araújo, é o Felipe Martins e é o Ricardo Salles. A tal ala ideológica. Acusada assim por quem? Pela ala pragmática. Qual? Ah, o PSOL. Os que elogiam a ditadura chinesa, a ditadura cubana, sempre por pragmatismo. O que eles querem, no fundo, é enterrar qualquer vestígio, qualquer resquício de conservadorismo do governo Bolsonaro. Eu esqueci da Damares Alves. Né? É isso que eles querem. Eles querem um pragmatismo à la Centrão, cedendo à pressão da mídia por meio de uma minoria barulhenta, com entrada em ONGs, em academia e por aí vai, da extrema esquerda. Esse é o jogo. E sempre foi. A estratégia, o teatro das tesouras sempre foi isso. Tucano apanhando como neoliberal, risos, e o PT e a mídia fingindo que estava tudo bem, e o Centrão querendo só roubar, fisiológico, deixando essa turma avançar com os tentáculos do Leviatã, porque é uma visão ideológica que serve para a corrupção deles também. Mas existe o... Eu discordo do Fiuza nisso muitas vezes nos podcasts. Existe o ideólogo sincero, né? Todos eles são burgueses falsos, vivem contra aquilo que pregam, mas dentro do PT teve racha. O Sul tem uma ala mais pura, que estende bandeira de Cuba no Palácio Piratini, bigodudo, porque é o cara que acredita no comunismo. Quando o escândalo do Mensalão e as bermudas carérrimas do Dirceu vieram à tona, ou é o caso do Celso Daniel antes mesmo, o que pegou para muitos petistas foi o fato de que o roubo começou a ir para o lado pessoal. O roubo pela causa estava valendo. Os fins nobres justificam quaisquer meios. Então, eu dou peso para o fator ideológico. E o Centrão é a moral, e esses comunistas, financiados por muita grana, eles dão as cartas, eles fazem a revolução cultural, eles impõem a goela abaixo essas agendas de política de identidade, ideologia de gênero, porque eles têm uma visão de longo prazo, eles querem esgarçar a família, as tradições, destruir a religião cristã. Tem muitos ali que sabem o que estão fazendo, sim. Tem um projeto totalitário. Tem a paciência do nosso embaixador chinês. Cuidado para não achar que é tudo só grana. Tudo é só grana para o Centrão fisiológico, para muitos ali. Para PT e PSOL, não. Seria tão mais fácil se fosse, né? Se fosse, o PT estaria do outro lado da bancada no Mensalão e no Petrolão. O PT estava comprando. Para quê? Para levar o Brasil numa direção. Qual? Olha para a Venezuela. O Chaves e o Maduro queriam só grana? É só dinheiro? Não. Não sejam ingênuos. Não sejam ingênuos. Muito obrigado, Plínio Mastrocola, sobrenome interessante, italiano. Mas eu fiquei devendo aqui o parecer de uma especialista, né? Porque, ao contrário da minha colega de bancada, eu tenho humildade para reconhecer as áreas que eu não domino, e direito é uma que eu sou um curioso,
né, um leitor, mas eu vou escutar especialistas. Então, a Tameia Danelon matou a pau, né? Então eu estava achando tudo muito bizarro. Ela veio e concluiu. Sim, Rodrigo, é bizarro. Em 21 anos, como membro do Ministério Público Federal, eu nunca testemunhei uma operação policial sem a ciência do Ministério Público. Como titular da ação penal pública, o MP sempre, em letras garrafais, deve tomar ciência da realização de medidas cautelares em uma investigação conduzida pela polícia. Parece tão claro e transparente. Outro, o Marcelo Rocha Monteiro, que, aliás, foi entrevistado na bancada do Opinião no Ar essa semana e deu umas respostas lá que, assim como o Renan Calheiros não conseguiu anotar a placa do caminhão que o atropelou hoje, a minha querida colega Amanda também não conseguiu entender de onde veio essa onda de supapos argumentativos, né, sobre a visão de tratar o bandido como vítimazinha da sociedade e tudo mais, operações policiais com letalidade, né, e ele esfregou algumas verdades de quem conhece de dentro a coisa. Ele também é especialista na área de direito e também, né, em 34 anos, como membro do Ministério Público, nunca vi isso. Como professor de direito processual penal, não encontro explicação jurídica. Tudo muito estranho. Qual será a justificativa do ministro do STF? Essa é a pergunta de $1 milhão. Todos queremos a resposta. O Vossa Excelência, aliás, um parêntese, falaram que o Pazuello passou mal ali e minha colega interpretou que é porque é muita pressão para mentir. É o contrário, Amanda. Pessoas de bem, decentes, trabalhadoras, ficam com o estômago embrulhado diante de tanta falácia e narrativa. Ainda mais vindo de vagabundos que deviam estar atrás das grades. Obrigado, Jairo Oliveira. Eu mesmo tinha dito antes já, né? Olha, duro mesmo, revoltante. Deve ser ter que chamar um vagabundo de Vossa Senhoria ou Excelência.